Fala pessoal, bem-vindos ao Radar Pop, eu sou o Joe Douglas e eu tô aqui hoje com a Adriele novamente porque vocês gostaram, a gente gostou, então claro que agora eu falei assim, Drica, não tem como, esse podcast só funciona com você, então eu trouxe aqui minha amiga, linda, maravilhosa, estudiosa, que gosta muito de anime, infelizmente, Adriele! Animers, eu estou com vocês. Não, gente, eu estou muito, assim, mais uma vez, lisonjeada, porque eu realmente recebi mensagens, minha DM lotada de pedidos, falando, fica, Adriele, a gente precisa de você. Levantaram no Twitter, nos Trend Topics, fica, Adriele. Topics, fica, Adriele, eu passei o BBB. Gente, tô chorando. Ai. E assim já mostra como que vai ser o tom, né? Sim. Vivendo nossa realidade caótica. Ai. E nós tá aqui com quem, Drica? Quem que é? Quem é essa pessoa? Quem será que é essa porque pessoa, assim, se é pra hein? falar de cinema, ainda mais de cinema da atualidade, Não tinha tem que ser pessoa ele. melhor, gente, Não imagina. não tinha. Talvez tenha, tô só. Mas nós Talvez estamos tenha. aqui com o Matheus Cortez. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Como é que você está, Jo? Tô indo. Obrigado pelo convite. Obrigado também, Dri. É um prazer vir na segunda edição, né? Do Não, é o programa. terceiro episódio já. Terceiro episódio. Terceiro episódio. Então, uma honra estar aqui com vocês. Espero que o nosso bate-papo seja muito interessante. Vocês já são até pessoas do meu convívio, né? Então, a gente tem muita coisa pra trocar. Já tô até sim. cansado. Já. Mas é até engraçado, Tem que tirar, porque né? a gente tá falando de um jeito tão nosso, bobo, e ele falando mó sério, tá me sentindo mal, né? Ah, Assim, não. vou É tentar- que Dando risada igual vocês do estão Adriano. mais em casa. Vamos Sim. soltar, vamos Não, soltar. Matheus, É verdade, é verdade. Então, Mas- Matheus, mas nós pode que continuar. estamos muito felizes de ter você aqui com a gente, porque faz tempo eu já fiz vídeo falando sobre o cinema atualmente, mas eu queria falar com alguém que vive o cinema como ninguém, e essa pessoa é você, com certeza. Com certeza. Quanto tempo de casa, Matheus? Tô com 10 anos e 4 meses hoje em 10 dia lá. anos de envolvido É. com cinemas. Mas assim, né, eu tenho uma história como cliente antes, já tenho uma relação com o cinema muito duradoura, né? Eu, assim como você, eu amo essa cultura geek, eu amo a arte, né? Então, eu já convivia com filmes, séries, animes, né? Você não gosta, né? Uma parte muito Gente, ruim de é, você. Deixa eu sim. explicar antes que isso vire Defeitaço. assunto. Não é que eu não gosto. É que, sim. é que Ele é contra, ele é que contra. eles são duas pessoas que sempre tentam me indicar ou até forçar Exatamente. a ver... Catarina! Meu Deus. A forçar a viver anime. E é o que acontece. Eu respeito muito anime, principalmente os traços, o roteiro. Eu assisti um com você no cinema que eu me maravilhei visualmente, mas é que ele tem uma linguagem, um jeito de contar a história que só não é do meu costume. Entendi. Então eu acabo não me apegando tanto quanto vocês. Mas eu respeito, eu só brinco porque realmente ela Eu gosta acima da conta. E é uma sim. cultura conhecida por ter fãs muito doidos, né, também, né? Então, não, o e pessoal eu tem não muita faço parte energia, né? Não, aí tipo, hoje tem Diferente. uma dedicação pra... É muito episódio, gente. Então assim, mas enfim, não é sobre anime. Volte, desculpa. Vamos voltar. Mas então, eu tenho uma história já com essa cultura. Eu, como quando era jovem, eu era aquela pessoa que assistia e saía divulgando as obras que gostou pros amigos. Então, acho que assim como vocês dois, a gente tem uma história já com isso de antes do trabalho, né? É muito legal. Não, é isso. E outra coisa, é uma coisa que eu sempre falo quando eu descrevo o trabalho do Matheus no cinema, é que não é feito de só um profissional para os clientes. É feito de fã para fã, né? Então, Sim. a gente reconhece isso em toda a energia do cinema, que hoje representa você mesmo como pessoa, né? Então, Nossa, eu falei bonito, né? Falou bonito agora. Gente, chique. Que coisa linda. Mas o que eu queria falar hoje é sobre como tá difícil ir ao cinema. E não é por questão financeira, pode estar também, óbvio, as coisas não estão fáceis, mas é sobre como tá difícil viver em sociedade. Sim. Como está complicado você aproveitar a experiência de ir no cinema e porque tem tanta gente preferindo o conforto de casa também pra você ficar mais, não só o conforto físico, mas social também, né? Porque lidar com o próximo é uma coisa complicada. Tem vezes que a gente não lida nem com nós mesmos, Nem né? com a gente, que se vê todo dia, às vezes a gente consegue E Eu vejo um problema também, uma crescente nos cinemas. Eu coloco outras empresas em geral, porque toda empresa que você tem um comércio físico, né? As pessoas vão frequentar. Sim. Mas está rolando hoje uma baratização, eles estão economizando nos custos de tudo. Porque as empresas também estão com orçamentos curtos, né? E aí, nisso, eu tiro profissionais e não deixo ter gente para cuidar do local. Vamos dar um exemplo para você. Você vai pro cinema hoje, compra o seu ingresso, entra numa sessão de cinema e lá dentro, talvez não tenha ninguém para monitorar a sua sala.
Na nossa realidade, nós fazemos questão de manter isso, porque isso faz parte da nossa qualidade. Então a gente não tirou os porteiros. Mas a grande parte dos cinemas do Brasil hoje está trabalhando com quadro muito reduzido e não existe mais esse costume de fazer rondas na sala de cinema, né? Esse carinho de monitorar a sessão. Até porque é uma coisa que aconteceu não tanto na Movicon, igual você falou, vocês ainda fazem questão de, pelo menos, sempre que possível, tá ali alguém olhando, passando, mas no geral, em São Paulo, cidades grandes, os lanterninhos foram extintos total mesmo, assim, ao ponto de você só ver alguém do cinema ali, bem no começo da porta, nem na porta em si, e lá dentro não ter. Não ter, tipo assim, é uma regra? Não. Tem exceções, igual nós tá falando aqui. Mas é uma coisa que se tornou comum e não ter alguém ali monitorando como antes. Sim, mas ter isso necessita que o cinema queira manter o lado humano. A gente tá vivendo um mundo hoje de IA, um mundo de catracas, né? Tem cinema que acha mais fácil colocar uma catraca na porta, a pessoa entra e lá dentro ela se vira. Sim. Se der algum problema, a gente chama o segurança do shopping, sabe? Sim. Esse tipo de abordagem não tem um olhar humano com quem tá assistindo o filme, né? Sim. E é justamente contra isso que eu, como gerente, luto e a Movicon também não concorda. Nós temos esse cinema humanizado como presente nos nossos valores, né? Então, nós não negociamos isso. A gente faz questão de que tenha uma pessoa que monitore a sessão, que perceba que o volume pode ser ajustado se estiver tendo algum problema. Se um cliente lá dentro começar a gritar, como a gente vai conversar que isso acontece, né? Começa a gritar, conversar alto, começa a badernar. Sim. A gente tem uma mecânica de resolver esse conflito. Então, esse olhar humano tá em falta em muitos cinemas mesmo. Não, e eu e a Drica tava até conversando, né? Que ainda bem que você mencionou que a gente queria saber histórias. A gente quer Por favor. Nossa, conta tudo. Fofoca. Então, assim, a gente vai contar histórias também, né, Dri? Mas eu queria que você começasse contando alguma história em particular, como uma pessoa que tá nos bastidores, e depois a gente conta a nossa visão como clientes que estão lá dentro. Tá. Primeiramente, eu quero deixar claro que tudo que a gente vai contar, a gente não vai citar o nome de ninguém, né? Não é a nossa ideia. Os clientes que fazem isso não é um ou outro, mas é uma tendência. Então, a gente está falando de comportamento humano no geral, tá? Sim. Mas o que eu acho que é o mais assustador, e eu vou começar por aí. Hoje, nós não temos mais uma educação para conviver em sociedade. Eu acho que nós estamos falhando, ou as famílias em casa, ou a escola. Eu acho que é um assunto muito complexo e precisaria até de uma professora que trabalha há muitos anos para falar sobre isso. Eu. Né? Para poder comparar as gerações, né? Porque eu tenho um olhar também. Eu acho que a nossa geração hoje, ela tá vindo estranha para conviver em sociedade. E aí tem coisas que acontecem que não fazem sentido nenhum. Vamos falar do Minecraft. Nossa, eu tava pensando nisso. O filme Minecraft, que passou esse ano, foi um sucesso de bilheteria. Ele bateu 1 bilhão, né, de dólares aí no mundo inteiro. E vendeu muito, trouxe muita gente pro cinema. Eu adoro que a nova geração vá no cinema. Inclusive, a gente tem políticas para atender eles em específico, né? A gente baratia a sessão para eles. Então, a gente acha que eles são super bem-vindos. Mas existe uma gama de pessoas que vai pro cinema para badernar. E geralmente eles têm ali entre 10 a 24, 23 anos. Eita, pega. Por que eu falo isso? Imaginem a seguinte situação. Você compra os ingressos para você e para sua família, senta na sala de cinema, e durante o filme inteiro as pessoas gritam, jogam pipocas umas nas outras, elas começam a gritar quando vem uma cena em específico, jogar pipoca pra cima e em você. Eu tive reclamações dessa. Imagina mais de 100 pessoas gritando junto, não existe caixa de som que vença. E essas coisas que a gente está vivenciando pede que o cinema tenha uma abordagem de resolver os conflitos. Por isso que eu disse aqui anteriormente, nós temos. Mas isso é comum. Nossa, mas sabe o que eu tava pensando? Eu vi recentemente relatos do pessoal que foi assistir Crepúsculo no cinema e tinha gente que tava gritando e tinha gente que não queria que gritasse. É muito difícil mediar isso, porque ao mesmo tempo que a gente fica animado, igual a gente ficou igual em Guerra Infinita, e a gente acabou dando uns gritinhos. Eu ia mencionar também. isso mesmo, é um bom exemplo, assim, não é que a gente tá falando que não pode, não deve, mas tem que saber, né?
Equilibrar, por causa que assim, é super normal num filme igual Vingadores Ultimato, você tá animado. Existe hoje também um negócio que é muito legal, que é as sessões de estresse geralmente são pra fãs, né? Mas agora eu acho que no Minecraft passou um pouco do limite, porque tava sendo quase meio que em todos. E não só aqui na Movicon, como em outros lugares. Aqui você tá dando uns exemplos, mas teve lugar que, gente, levaram galinha por conta de um meme, sabe? Por causa de uma trend. A trend do TikTok, como ultrapassa o limite. Tipo, a trend era levar uma galinha e levantar pra cima no momento que tinha piada com o personagem lá, que é uma galinha, né? E assim, eu acredito que o cinema, ele é um evento, né? Eu acho o filme que tá passando pra pessoa que tá assistindo é um acontecimento. Ela vai lembrar que ela foi no cinema ver aquele filme, vai contar pras pessoas a experiência que teve. Então, não é só sentar e assistir um filme. Tô pagando por algo a mais. Sim. Esse algo a mais envolve essa energia que as pessoas tiveram com Vingadores. Nossa, Envolve a energia que tiveram com Homem-Aranha. Isso tá incluso ali, né? A gente hoje faz sessões de exibição de shows. As pessoas cantam junto, né? Gritam. Teve o último do BTS agora. Gente, um trauma, tá? Nossa, o pessoal vai achar que eu sou xenofóbico. Eu não gosto nada da cultura. A cultura K-pop japonesa, meu Deus. Então, a gente tem hoje em dia esse cinema evento. E a gente investe nisso e alimenta isso, né, Joe? Mas o problema real pra mim não é o cliente interagir com uma sessão, falar que legal, comemorar e ficar quieto. O problema é ele ir pra atrapalhar, que é o que tá acontecendo. Conversa-se durante todo o filme. Às vezes no eles não celular estão durante todo o às vezes filme. eles não estão indo nem pelo filme por ser fã. O negócio da galinha mesmo, eu lembro que eu ouvi relatos de gente que só tava indo porque é um doido do TikTok que queria participar da trend e fazer parte. É igual, é que nem uma dança, uma dancinha que ele não podia perder. Naquele momento essa era a trend, então ele vai entrar numa sessão de Minecraft. O filme, sim, gente, vocês estão vindo pra fazer isso. Um filme que é totalmente infantil. Tudo pelas curtidas, né? Ai, que ruim, gente. E assim... E uma pena pra você que foi confirmado 2 ontem, tá? Sinto Então, muito nesse quesito. na verdade, eu gosto. Mas eu acho que o cinema ele tem que ter uma forma de lidar com isso, Sim. né? O que eu vou falar pra vocês agora, eu acredito que 1% dos gerentes do Brasil fizeram. Não tô levantando minha bola, mas eu acho que Mas já isso aí. levantando. Por que eu tô dizendo isso? Imaginem que sempre, antes de qualquer sessão de cinema do filme Minecraft, eu ia lá na frente e pedia a colaboração de todos. Falava pra eles que eles estavam num ambiente de convívio público, que eles precisam se respeitar, que todo mundo ali pagou o ingresso igual. E aí, pessoal, depois que eu falava isso, não tinha barulho mais. Mas você entende que a gente está educando o nosso público? Isso é difícil, Não né? se tem mais aquele mínimo esperado, que é falar, pô, Desconfiômetro, né? eu vou respeitar o meu cara do lado aqui. Não existe mais, alguém tem que falar. Você pode estar pensando aí que às vezes, mas nossa, ninguém vai te ouvir, porque isso é meio que uma coisa óbvia, eles estão fazendo mesmo pra causar. E eu não tenho como discordar de você que às vezes realmente isso não vai adiantar de nada, mas o mínimo, por exemplo, uma coisa que hoje eu sinto falta que tinha mais era o vídeo de introdução das regras de convívio no cinema, que tem vezes que hoje nós vai no cinema não tem mais, sabe? Tem lugares que não tem mais o vídeo, ou é um vídeo muito curto do tipo, não usa o celular, pronto, sabe? Então, assim, até essas coisas mínimas já faziam uma diferença, mesmo que não 100%. E eu tô sentindo falta disso. Então, o jeito que você tá falando é quase uma ênfase no que é óbvio, porque às vezes você precisa lembrar até o óbvio, E né? eu tô falando pra você que eu faço isso depois de passar o vídeo já. Eu passo o vídeo do Abre Sessão com as regras e normas, depois que acabam os trailers antes do filme, que eu já vi que eles estão conversando demais. Já tá pra começar o filme, eles não param de falar. Então a gente ia o quê? Falava, dava um pause antes de começar e falava, galera, por favor, peço colaboração. E aí o que acontece? Quando você faz isso, você até se humaniza de certa forma, né? Você fala que ele tem profissionais, que você tem porteiros que estão cuidando da sessão de cinema, que eles precisam se comportar, porque essas pessoas aqui não são obrigadas a ensinar educação pra eles. Então isso aí puxa aquelas 200 pessoas que estão naquela sala pra realidade. E aí ela olha a menina trabalhando ali, ó. Ela vê que aquela funcionária vai ter problemas. O Banguela, né? Ele vê que aquele funcionário vai ter problemas e não vai conseguir controlar. É uma pessoa contra 200. Mas já aconteceu, tipo, de mesmo depois de você falar... Nunca.
Não? Ah, Não, então... nunca. Quer dizer que é meio que reforçar o comportamento pra pessoa realmente dar uma Mas ligada, você né? precisa passar pra pessoa que ela tem que respeitar o próximo, entende? É aquilo Se lá, ninguém é falar precisa isso, falar, né? cutucada não na é moral, mais educado. Sabe, você dá uma Não existe cutucada na moral, educação. assim, ó, Jesus. tem uma... Gente, você pode pegar a sua avó, essa minha avó que limpa aqui, você tá vendo ela tá com idosa. E se fosse Sim. Sei sua lá, mãe? faz Eu alguma gosto. coisa. A gente usa isso nas escolas. E se fosse a sua mãe aqui na frente, você trataria ela dessa forma? Às vezes a gente Às precisa vezes sim, Sim. então essa tratar questão, com o lado né? humano, porque parece que a pessoa só respeita se tiver alguém da família, se tiver ao lado dela ali em jogo. Sim. O que é super chato. E assim, também, né, tem vezes que realmente quase não deu pra controlar, mas eu vi isso mais em sessões para grupos. Por exemplo, eu vendo pra uma escola. Essa escola leva a escola inteira, né? Nessas sessões eu já encontrei algumas vezes pessoas que gritavam palavras obscenas em coro, numa sala de cinema. Nossa, um soneto? É. E aí a gente lidou com isso. Eu tive que parar o filme no meio da Caramba, você meio teve que da sala. parar o filme? porque Não, ia. gente, chegar no ponto de parar o filme pra parar com Eu imagina, tive isso. eu sairia da sala de tanta vergonha na cara, Gente, sabe? mesmo Tive se tudo for isso. adolescente, assim, né? Às vezes precisa ter um certo desconfiômetro, né, pessoal? Sim, Uma amiga- vergonha na cara, né? Amiga, você tem alguma história que você já passou no cinema assim? Aí eu tive recentemente, mas eu não gosto de falar. Pode porque eu contar, fico pode mal. contar, conta pra Ai, nós. eu sou uma pessoa tão tranquila. Quem já cobra aqui. Eu não. Vamos lá. Todo mundo sabe. As duas pessoas que tá aqui, no caso. Eu não sou de brigar. Eu sou uma pessoa tranquila. Aconteceu, eu fui assistir Zootopia. E aí, começaram a chutar minha cadeira. Zootopia, gente. Não, eu tava disputando com crianças, eu não vou negar. Só que começou a chutar minha cadeira. Aí eu fiquei tranquila, né? Falei, vai parar daqui a pouco. E aí não parou. E aí eu comecei a pegar um ar. Aí eu comecei a dar. Sabe quando você começa a fazer assim, ó? Aí seu Sim. pé xinga tudo. Foi uma criança? Porque eu sou. Não, vai que a mãe me bate, né? Tem a mãe do lado. Se não tivesse, às vezes, fala, ô, pirralho, igual a Vicky. Igual a Vicky. Tô brincando, gente. Respeito máximo às crianças. Sim. Mas realmente é um negócio que você não tem o que fazer na hora. E aí você tem que ter um certo controle emocional, porque é criança. Criança não tem controle emocional, mas você, adulto, tem. Aí dá vontade de Ou falar, não. ô mãe, mãezinha maravilhosa da minha vida, segura a perna dessa criança, por favor. Tá machucando minhas costinhas. E deve acontecer muito no cinema, porque não é um negócio que você tem controle, né? Então, geralmente eu até peço pro cliente, aqui nem todo mundo faz, mas o cliente falar pra minha equipe o que ele tá passando ali. Ó, você vê um porteiro andando pelo corredor, ele vai estar monitorando, as pessoas param, né? Porque tem alguém olhando nessa hora. E aí depois elas voltam a chutar. Então eu já tive um caso que se evoluiu pra soco na cara. Dentro da sala de cinema. Gente, desculpa, eu tava muito descontrolado esse dia. Não. Foi ele. Tem imagens, Foi ele, colocando imagens. horrível ele. Esse é o influenciador que ele é, tá vendo? Por isso que minha cara é Coisa feia. assim. Por isso que ele não gosta de anime, tá vendo? Nossa, do nada, uma hora aí termina. Certeza Tá vendo? que era uma pessoa Se de for- anime se que a te gente fazer bateu. um dia um programa de me ofender, todo mundo vai ter argumento. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Mas voltando, mas esse dia foi muito sério. Eram duas famílias, tava uma na fileira de trás, outra lá na frente. O jovem ali ficava chutando a poltrona da pessoa da frente, né? Isso, não vou contar o contexto, mas isso chegou ao ponto de um pai de família dar soco no outro pai de família. E era um jovem, não era uma criança. Era um jovem. Era um pai, tipo, defendendo o filho. Isso. Aí eu tive que cancelar a sessão, chamar a polícia. Ai, que imagina que inferno. Eu ia chamar pegar a arma da polícia. Chamar a polícia e eles levaram eles para a delegacia. Tá vendo? Controle emocional, gente. Mas, pessoal, ó, terapia. são 10 anos de cinema, então eu já vi muita coisa, né? Isso não acontece toda segunda-feira, mas quando acontece, a gente tem que Sim, ter um só plano toda de ação. quinta. Você já é meio preparado, eu imagino que já deve meio que se acontecer. A gente já aprendeu ali. Você faz... Gente, por favor, aconteceu 069. Ah, 069. Zero menor. A primeira coisa é a gente afastar o cliente, né? Que tá correndo risco ali. Ah. Quem tá correndo um risco ali de Quem não tá apanhando se mais. envolver nisso. Não, tô brincando, a gente, desculpa. Também, mas a Também. gente tira tanto o agressor quanto a vítima de perto dessa multidão. Pra sim, proteger vai a pedir multidão pro pessoal também, sair entende? e Isso. tentando apaziguar, né? Então geralmente a gente leva essas pessoas para um outro local, né? E aí a segurança do shopping é acionada. Graças a Deus o Prudent Shopping dá muito suporte pra gente nisso. Então, eles são muito legais nisso aí, são parceiros importantes. Então a segurança ela age assim e já aconteceu também dos dois se negarem a sair da sala. Então a gente fez o quê? Tirou os outros clientes para não crescer o tumulto, né?
E aí resolveu. Mas você tem que ter um plano de ação que não envolva as outras pessoas. Graças a Deus nunca teve ninguém linchado, ninguém apanhou muito, uma confusão, nunca aconteceu. Mas a Vocês gente sempre gerenciou bem os conseguiram. conflitos, né? Eu vou contar uma história minha que faz muito tempo e eu só lembrei agora nesse papo. Não ia ser a história que eu ia contar. Faz muito tempo eu fui assistir o filme Procurando Dory. Faz tempo. Caraca! Faz tempo. Acho que em torno de 2016, 2017, 17. por aí, Aí eu fui assistir o filme, né, como cliente e tal. E aí tinha toda hora na minha frente uma mãe pegando o celular, mas o filho não tava com ela. Na verdade, tinha uma criança, mas eu não sei se era um dos filhos, mas um outro não estava. Sim. E ela toda hora tava mandando áudio, ligando, falando com esse filho. E aí, só que ela deixava a luz no máximo. E eu tava num certo ponto onde, não querendo deixar, mas a luz tava vindo no meu olho real, sabe? E atrapalha pra E caramba. você tira o foco, né? Muito. Você começa meio que até olhar pro que ela tá fazendo. E aí aquilo acontecendo, tipo, e mais de uma vez, e aí eu ficava toda hora tentando fazer um chill, assim, sabe? Teve outras pessoas que também fez uns cantos, né? Aí chegou um momento, assim, mais pro fim, né? Que ela pegou, se virou pra mim e falou: É que você não é mãe pra entender. Né? E aí, nossa, naquela hora, primeiro que me deu uma raiva, assim, muito grande, né? Mas aí na hora eu só pensei assim, tipo, não é sobre entender ou não. Então, tipo assim, é coisas mínimas. Ah, precisa falar uma coisa, gente, sai da sala pra não atrapalhar o outro, né? Eu não sou uma pessoa puritana de maldades que a gente, por exemplo, eu e você mesmo, que a gente não comenta o filme de vez em quando. Não é gente não é dá uma isso. risadinha. Numa risada, às vezes eu acho muita graça de algo que as pessoas não acham graça. Aconteceu recentemente no drama, que eu ri muito de uma cena que me diz não tava rindo, mas é o que é graça pra mim, às vezes não é pra graça pro outro. Acontece. Então, tipo assim, tem coisas assim, não é que não pode fazer nada, ou às vezes você tá, tipo, precisa olhar um horário, porque, vamos supor, tem gente que pega ônibus ou algo do tipo. É a repetição, né? Não é a questão, é o bom senso. Ali ela não tava fazendo isso. Eu acho que tem, tipo assim, a tolerância tem limite, né? Claro. E eu acho que já tinha passado o limite esse tipo de coisa. Ainda mais o argumento dela ela ser hipócrita e se colocar como só o que ela sentia valesse de algo, entendeu? Não, podia ter abaixado o brilho, né, gente? Já Eu vou contar pra você uma situação parecida, mas essa foi a minha equipe que passou. Havia uma moça com vários filhos, né? Ela levou uns 3 filhos dela aí pra assistir filme. E aí um dos filhos queria mexer no celular, jogar no cinema. E assim, gente, não dá pra ficar jogando com música alta, né? Não dá. Então a gente teve que abordá-la. Foram lá, falaram: senhora, por favor, né? Preciso que seu filho pare de mexer no celular. E ela, tá bom. Depois de uns 3 minutos, o filho dela puxa novamente o celular. Ela vê, ela deixa. O cliente de trás começou a fazer a cara de, pô, pelo amor de Deus, né? Foi chamar a minha equipe. Minha equipe foi lá e falou assim: senhora, não pode mexer no celular, a gente passou um vídeo antes do filme, a senhora pode colaborar, por favor? Tranquilo. Ela não gostou, falou que onde já se viu não poder mexer no celular no cinema. Você vê como... Eu acho que hoje parece que as normas Nossa, minha filha, você nasceu quando? Parece que as normas de convívio em sociedade, elas se afrouxaram, né? Não é mais necessário cumprir as normas, eu posso escolher o que eu faço. Mas não é assim que funciona, né? Não, pô. Quando você vai pro cinema, você chocada. tem ali um código de conduta que pede que você não atrapalhe o próximo. E tem né? gente que... Se você quiser então- mexer no celular, você fica na sua casa, E né? eu falo assim, pra vocês. Celular com brilho, Ai, celular com barulho tava também. alto, né? E eu entendo que Coitada. pra criança focar no filme é difícil. É. Mas também não é correto eu estragar a sessão de 100 pessoas. Sim, exato. Entende? Então eu acho que ela poderia... Ter conversado com o filho antes de e outra entrar. coisa, eu acho... E às vezes pode até ter conversado, mas eu acho que existe formas. Existem formas, por exemplo, numa sessão de tarde, onde é mais tranquilo e calmo, às vezes não tem tanta gente. Pegar sessões menos lotadas, onde você pode trabalhar e sentar um pouco mais longe do público, Sim. sabe? Ou pegar até sessões especiais que rolam hoje muito dia, só pra crianças. Então você sabe que... E aí numa sessão dessa, nenhum adulto vai poder reclamar, porque
tem sessões hoje em dia só pro público infantil. É comum você ter uns horários ali em alguns cinemas. E também, assim, é umas coisas mínimas. Gente, eu tava pensando aqui, eu tive algumas experiências, assim, com Premiere, essas coisas, que lá, assim, a gente não tem opção. Nós entra com o celular lacrado. A gente não pode abrir, eles pegam, colocam num saquinho, a gente não pode abrir. Então, fica tranquilo. Mas é uma experiência à parte. Eu lembro que quando eu assisti o Wicked Parte 1, numa Premiere, e eles tamparam o celular, todo mundo viveu aquilo intensamente, 100%. Até gente que não gostava do tipo do filme começou a gostar, porque se você não tem distrações externas, você entra totalmente, e o cinema é mais do que só ser um momento com os fãs e pessoas que gostam da mesma coisa que você, é uma experiência imersiva, é você entrar realmente dentro daquela história e viver aquele momento. Eu acho que hoje uma das coisas que eu mais amo fazer, eu lembro que teve uma situação que nós estávamos assistindo Mario, e eu falei, Drica, eu vou ter que vir de novo, e eu fui no dia seguinte, porque eu não tava imersivo como eu quero, porque se eu não tô totalmente dentro, ou o filme é ruim, você não curte o filme, ou você não tava focado. Então, pra mim, hoje em dia, é uma coisa que eu acho que eu me divirto muito assistindo filme, é que eu entro totalmente na história, entendeu? Eu entro real. Até quando eu tô assistindo série em casa, por exemplo, eu tava assistindo esse dia The Boys, assim, eu entro, tipo assim, por uma hora, eu entro naquele mundo, eu fico revoltado, eu sinto tudo que um personagem naquele contexto estaria sentindo. Mas eu acho que é esse o problema, porque, tipo, você vai pro cinema, eu acho, principalmente, assim, pelo menos na minha percepção, né? Você vai no cinema pra realmente se sentir mais, né, tipo, envolvido com a história. Porque é um local feito pra isso. E pensar que tem a pessoa que ela é tão... Usar a palavra sem noção, tá? Sem noção, pra não perceber que a partir do momento que ela entra num lugar que é público, o direito dela bate com o direito do outro. Eu vou fazer um pouco o advogado do diabo, né? Por quê? Eu percebo também que muita gente não tem cultura de ir ao cinema. Então ela não conhece nem as normas. E às vezes nem presta atenção, né? No que vai acontecer. Então eu assumo É aquele que você falou, óbvio que às vezes tem que ficar repetindo, Isso. né? Então eu assumo pra minha equipe uma postura de que, pessoal, nós temos que instruir antes de presumir o pior, entendeu? Com respeito, educação. Então a gente vai lá e fala, fulano, isso não pode, porque cinema não é permitido. Eu entendo que cinema também não é acessível a esse ponto, né? Muita gente, pessoal, nunca foi no cinema. Sim. Muitas pessoas consideram que, assim, o cinema é muito caro. Ele é caro? Hoje os ingressos eu acho que eles estão acessíveis. Nossa, eu acho Então, mais que aqui na nossa né? cidade, principalmente. Sim, porque você vai encontrar dias aí que uma meia entrada tá R$12, né? Você vai encontrar planos de assinatura de R$20, 2 ingressos por mês. Mas saber o dia, né? Tem que saber o dia. Então, assim, você consegue ir. Eu acho que o mas- que pode ser um pouco mas- mais caro é a pipoca. Mas não é sim. necessário você comprar Só que pipoca eu- se você quiser só ver o filme. Só que Então, eu dou um tá mais contraponto. acessível. Eu dou um contraponto de outra visão. Não retiro nada do que você falou, mas eu acho que isso só engloba tudo que a gente tá comentando. Hoje em dia, apesar dessas acessibilidades, principalmente em parte do ingresso, a gente vive num momento que ir ao cinema em família e tal é um custo muito alto. Sim. Então, Sim. tipo assim, você não engloba só o que vai ser gasto no cinema, você engloba estacionamento, Exatamente. você engloba, às vezes, você vai num horário de tarde, você tem que almoçar com a criança, você tem que ir no Mac da vida. O cinema virou um evento. Então, É um tipo, passeio em família. é um passeio em família que E amigos. tudo ali nossa, se você simplesmente você tem 2 filhos, 3 ali, é um combo muito caro. Ou até menos, se você vai, tipo, em 2, um casal, enfim. Engloba muitas coisas. Tanto que, tipo, a gente sempre fala como o cinema em si ajuda o shopping num todo, né? Porque a movimentação ali aumenta, é impossível. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa não sair de uma sessão, não querer tomar uma casquinha, não querer comer alguma coisa. Sai com sede, né? Exato. Com fome na Não, sessão. sim, quer comida, assim, comida mesmo, não só pipoca, né? Sneaks ali do cinema. E aí, isso diz o quê? Que já então é um custo alto, é um valor alto. Pra chegar uma pessoa sem noção, como você falou, e atrapalhar a experiência que você... Caramba, eu tive que... às vezes, eu tive que planejar, às vezes eu tive que me organizar financeiramente pra ir, porque tem gente que vai todo mês, mas tem gente que vai a cada 2 meses porque é um custo alto. É um luxo. Hoje em dia, o cinema se tornou um luxo, independente de qualquer coisa. Hoje em dia, a coisa mais barata pra pagar ali é o ingresso, mas toda a experiência toda, você tem que saber... luxo, Aí né? você tem que respeitar o outro, tipo assim, ó. Você não sabe o que aquela pessoa teve que fazer, principalmente famílias, pra estar ali, o quanto ela teve que desembolsar, você tá entendendo? Eu lembro uma vez que quando eu ainda não tinha a parceria com o cinema, que eu fui com um grupo
grupo grande de amigos e o valor total de toda a brincadeira, não tô falando só do cinema, mas tipo, tudo isso que eu acabei de falar, estacionamento, sei lá o quê, tudo ficou perto de R$400, entendeu? Então é um valor alto, você tá entendendo? Por isso que tem tanta gente E R$400 naquela época, naquela época, sabe? Então, tipo assim, já era um custo alto, é Sim. que se você coloca ali um combo bom, porque na época eu aguentava mais pipoca, né? Hoje em dia eu não aguento nem a P. Mas, tipo Pegava assim, grande, lembra? pipoca Já é, grande. assim, quase R$50. Aí você gosta muito do filme. Você quer com um balde, tipo esse daqui. É mais um valor, você tá Claro. entendendo? Então, tudo isso você vai ver. Você precisa preparar, né? Não, se pô? todo mundo ali do Nossa. grupo for fã, é fácil você gastar R$100 cada, você tá entendendo? Então pode passar desse valor. Então o respeito com a pessoa de que, nossa, aquela pessoa tá pagando esse valor, já tá difícil, tem tanta gente optando por assistir em casa porque você não tem um desconforto social, você não gasta tanto, os streamers ali você pode escolher o que quiser. Mas de quebra você perde a experiência, que é a parte boa do cinema, né? O som que o cinema vai te proporcionar, a imagem, Tudo, né? A não- imersão. Não tem coisa em casa igual. tem muita distração, sim. Mas aí que tá. Tudo que a gente falou até agora são distrações. Distrações. Distrações que as pessoas estão causando porque elas sentem que elas podem fazer essas coisas que não são autorizadas, né? Falando nisso, eu lembrei. A gente tá falando pra vocês se prepararem e, além disso, caso vocês tenham alguma necessidade, o cinema também tá atendendo muito agora, porque tem até as sessões adaptadas. Sim. Isso eu acho muito legal, que Sim. agora tem. Sim. Foi difícil no começo, quando você começou? Teve muita procura? Já tinha procura? Como que foi? A gente começou a tornar o cinema mais acessível de muitas formas, né? Não sei se todo mundo sabe, mas pessoas com deficiência não pagam ingresso em sessão nenhuma aqui em Presidente Prudente. Então, divulgar isso na região foi muito desafiador inicialmente, né? Nem todo mundo sabe disso, então eu tive que fazer uma conscientização. E depois a gente começou também a baratear para escola. Então a gente também começou a fazer as escolas terem sessões adaptadas para eles. É só o grupo que vai, né? É uma coisa mais tranquila para o professor ensinar alguma coisa, para colocar uma obra que ensina valores para os alunos, Às né? vezes já tem uma intencionalidade do professor ali. Eu acho muito legal isso. Isso. E aí depois, esse é o mais recente, a gente há 2 anos atrás começou com as sessões para pessoas com autismo, né? Eu acho muito legal. E aí essas sessões, que são a gente chama de Move com Todos, né? Essas sessões, elas fazem toda uma abordagem num horário tranquilo de shopping, tá vazio, é às 11, né? O shopping acabou de abrir, então só vai as pessoas da sessão mesmo. O shopping já colocou vagas que são para pessoas com autismo também, né? São vagas mais fáceis de parar o carro. E então começa já ali quando você chega com o carro. Chegando no cinema, você vai lá, a sessão vai ficar com a luz acesa do fundo. Às vezes eles até pedem para apagar, se todo mundo quiser eu apago, não tem problema. O volume não fica tão alto, porque tem a questão sonora, né, deles. Sim, sensibilidade, né? Sim, e as portas ficam abertas. Então, qual que é a ideia? Eles se sentem livres, né? Isso é muito legal. Acontece muito de várias pessoas com autismo ficarem andando pela sala, conversando, se conhecem, fazem amizade. E é pra isso aí mesmo, né? Ninguém vai falar que eles estão andando por aí, Já olha é só, adaptado tá pra fazendo realmente barulho. ficar Não é essa a nossa ideia. A ideia é eles se sentirem livres mesmo. E todo mundo que vai ciente disso. Mas Você aí... já recebeu elogios, eu imagino, né? Já, bastante. E críticas, né? Imagina. O que já aconteceu foi, de novo, né? Quando a gente fala que ser humano às vezes não sabe os limites. Sim. A pessoa compra a sessão sabendo que é para pessoas com autismo, ela não tem. E ela compra pela internet. Lá sai todos os avisos falando que são pessoas com autismo. Ela clica falando que ela sabe, mas ela finge que não sabe. E E aí, às vezes só na quer hora- pagar o custo menor, aí chega lá. E aí ela Poxa. chega na hora e fala assim, mas Matheus, tem que apagar a luz. Sim. Ela fala, amigo, não posso. Te peço colaboração. A maioria das pessoas entendem, mas tem um ou outro ali que ainda quer discutir. Mas infelizmente. convívio humano, pessoal, infelizmente, Sim. tem as suas complexidades, Mas né? A gente tem que... tudo trabalhar isso com que isso. você falou só me mostra, assim, tanto a escola quanto as sessões de TEA, assim, tipo, o fato de inserir a cultura cinema nessas pessoas. Porque ainda mais que elas estão crescendo nesse mundo onde tem esses problemas que a gente tá falando do convívio em sociedade, né? Então aprender desde cedo, né? Sim. E no caso do pessoal do autismo, de se sentirem pertencentes a estarem ali num lugar de cultura pop, de um lugar de muita gente, com muita gente que nem eles, e também gente que tem os mesmos gostos, né? Então, Sim. assim, e na escola também tem esse sentido de você inserir numa cultura hoje de TikTok, onde você vê eu vejo criança aí que vê o filme picado em 78 partes, sabe? Isso
isso me dá uma tristeza absoluta, porque é você ter como que fala? Quando você, tipo, na cabeça, sua cabeça não consegue mais aguentar. Não parece meio palpável, né? Que você assiste um filme tantas vezes e tem crianças, adolescentes eu que sinto nunca que eu sinto que é um desrespeito com a obra, eu sinto que é um descaso com a cultura, sabe? Eu sei que, tipo, tá sendo consumido, mas os responsáveis por trás disso não estão nem um pouco por dentro disso, sabe? Você não aproveita o filme como deveria ser, você vê cortes, eles colocam uns sons sonoros pra ficar aquele suspense parecendo mais uma novelinha de TikTok do que Novelinha da fruta. Sabe? Nossa, Deus é mais, não me fala disso, não, gente, que inferno. Mas é muito triste, mas a gente tenta, né? Nós faz a nossa parte, tamo aí tentando. A gente vive uma época onde o vídeo do TikTok curto tem que ter duas coisas passando na tela, né? Sim. Um é uma pessoa picando a assustador. fruta, o outro é a a informação. Isso, né? É porque cada vez mais o cérebro humano tá viciado em estímulos. E ninguém consegue mais ter atenção a coisas complexas. E tem o Esse é o famoso, problema. igual você falou, a novelinha, o brain rot, que agora Nossa. é apodrecimento do cérebro. Gente, tentem se, assim, no máximo se distrair, porque isso aí vai acabar realmente com a nossa concentração. Já tá acabando. Sim. O pessoal não consegue Gente, mais nossos cérebros ficar vão só derreter, vendo, né? Sim. as Tem coisas. como. E eu tô fazendo uma coisa, inclusive, a gente falando aqui, eu tive uma ideia que eu acho que eu vou começar a gravar. Eu contei pra vocês recentemente que eu tô fazendo a minha priminha, que ela cresceu dessa geração do TikTok, essas coisas. Eu tô fazendo, assim, a Sofia, beijo, Sofia. Um beijo, gente, pra Sofia. Beijo, Sofia, fofa, gente, beijo, Sofia. A Sofia, eu tô tentando fazer ela assistir todos os filmes que marcaram a gente. Então eu tô apresentando todos pra ela, sabe? Até, tipo assim, aquele que fala assim, nossa, gente, como que a gente podia assistir naquela época? E tá sendo uma experiência muito interessante, sabe? Eu acho que eu vou começar Dá um a exemplo fazer aí. uns... Tipo uma série. O que ela assistiu? Nossa, mas agora se eu não falar vai ficar Não, pior as do que é, né? branquelas mesmo. Não por é exemplo, pesado. você pega umas branquelas, todo mundo em pânico. E a Sofia tem 12 anos, é 12 anos. Não Só é que ao mesmo pesado. tempo, mas é legal ver como... Como eles reagem, ela né? vê de uma forma muito... que a gente vê na época. Muito mais boba. A gente entende as piadas hoje em dia, Nossa, mas tipo gargalhávamos. assim, ela assistindo, ela não pega as coisas pesadas. A gente também não pegava tanto quanto a gente pega hoje, eu acho sabe? que hoje você vê Shrek é totalmente diferente. É tão legal. Não, Totalmente eu diferente. assisti recentemente com ela Procurando Nemo. Eu vou pôr pra ela assistir agora Diabo Veste Prada. Quando vocês verem esse episódio, eu acho que vai ter saído. Só que vai estar lançando 2, então na Veste tem como não deixar essa semana Diabo Veste Prada. Eu coloquei já 5 filmes do Harry Potter, já assisti os 5. Então eu tô tentando ver aos poucos com ela, porque eu quero ver se ela tem essa experiência de viver o que a gente viveu, de assistir esses filmes que moldaram a gente. E eu fico muito. Eu assisti todos os Pânicos com ela também. É pesado, mas ao mesmo tempo, igual eu te falei, ela tem um olhar totalmente mais inocente pra essas coisas, né? Então é muito interessante, assim. Então, assim, se você tá assistindo aí, pai, mãe, tenta começar a introduzir aos poucos, pega ali, tenta incentivar, obriga, porque eu acho que parece bobo, parece que você tá forçando a pessoa a viver uma coisa que você viveu, mas não, você só tá tentando salvar ela de uma realidade que infelizmente nós estamos vivendo. E eu falo por mim mesmo, né? A cultura pop, não só por trabalhar com isso hoje, mas na minha cabeça, nas provas, na escola, me ajudava muito, concentração, Claro. me ajudava Não, pô. muito a... Não, Isso assim, te dá criatividade. É né? criatividade. Sim, e como professora, assim, a gente sabe disso. Tipo, não é uma coisa que a gente tirou ali da cabeça. É comprovado. Tem estudos. Neurociência, ela explica muito isso. Que quanto mais estímulo visual, menos o cérebro concentra. Ele não concentra. Então, comecem, pais, realmente a assistir o Pequeno Urso, um Pique-de-Guidu, um Castelo Rá-Tim-Bum, porque faz diferença. Parece que não. Parece que pra gente que já assistiu, parece que, nossa, não. É outra coisa, outra época. Não, pô. Trabalhou, assim, até alguns traços da nossa personalidade que a gente criou. Com Que, certeza. nossa, olha como com que- certeza. Não posso bater palma. E olha como que isso pega... Olha que coincidência, gente. Tipo, vamos fingir que foi proposital, amiga. Foi proposital. Pega conexão com os nossos 2 primeiros episódios. Porque o primeiro episódio a gente fala sobre como mídias e cultura pop que impactaram a gente e nos tornaram o que somos hoje. E o segundo episódio que mostra algumas séries nostálgicas que a gente pegou na infância. Roteiro. Roteiro, foi tudo ensaiado, foi isso. planejado.
calejado. Então você pode pegar até a nossa lista passada do que a gente consumiu muito. Sim. Se você quer que ele fique que nem nós. Tô zoando, pode ser que não seja bom. Talvez seja ruim, né? Não, agora... A gente é meio doido. Matheus, nós temos um quadro aqui que a gente sempre entra assim mais pro fim do podcast, que é o que a gente assistiu recentemente, que a gente... Ou que você gostaria de indicar. Então, assim, vamos começar a Drica por você, pra ele entender mais ou menos ali. Vamos lá. Por que você indica isso? Pra alfinetar o Jonathan, eu vou indicar Nossa, gente, eu tô Jujutsu tendo- Kaisen. Assistam, Muito bom, muito bom. muito bom. E tá na segunda temporada agora, tá? Tá tendo um desenrolar da história. É um pouco mais... Você precisa pensar um pouquinho mais, porque agora tá mais desenrolando. Tem o jogo do abate. Gente, só... Tá chegando na melhor luta do Gente, anime. pra mim ela falou Nossa. inglês. favor, gente, assista. Amei, amiga. E onde tá É uma boa disponível? indicação, Joe, Onde uma boa Tá indicação. disponível no Crunchyroll, principalmente. Na Ó, Prime propaganda, Video, propaganda. Crunchyroll. Ah, não, mas pode falar. Paga nós, pode pode falar. assim. Crunchyroll, eu te Paga a amo. gente, paga a Cara, gente. deixa eu falar pra vocês. Pelo ó, amor de Deus, me eu patrocina. não sou muito do mundo do anime, mas eu tenho o autógrafo do que fez a voz do Dragon Ball lá. Ai, ele nem sabe. Você tem do Wendel Bezerra? É, eu tenho Legal isso. demais, Nossa, gente, hein? viajou. Mas faz tempo isso. Eu tenho o autógrafo dele. Bob Esponja na E sua eu, frente. eu autógrafo dele numa bolsa da Crunchyroll ainda, você acredita? Gente, é igual eu tô te falando, assim, eu reconheço todas as qualidades. Não é questão de não gostar, é questão de eu não ter esse estímulo de ver. É Você isso. mentiu pro Wendel Bezerra, cara. Você falou Mas pra ele dele que eu gostava gosto. de anime. Mas Wendel Bezerra, mas queremos olha você aí. aqui. Não, peraí. Dragon Ball eu gostava. Ah. Dragon Ball eu Ele consumi, é sabe? hipócrita. Pokémon eu consumi muito. Eu tô falando dos... Tipo, nem O Wendel sei falar esse Bezerra achou nome. que era Jujutsu fã. Kaisen. Ah, Jujutsu Kaisen. Tem noção, Adriele? Que ele achou que Igual, era um fã. Vou falar, você assistiu Kimetsu no Yaiba, você lembra? Goiaba? Kimetsu da Goiaba. Você tá vendo? Olha que nomes maravilhosos. Crunchyroll. Cancelem ele! Não, mas o Wendel Bezerra... Gente, é o menino Tangerina. Tá bom, é É o o Wendel Tangerina. Bezerra, a voz do Bob Esponja, e é por isso. Vai, então, já Tá que vocês bom, querem me você transformar gosta do nisso. Esponja, entendi, entendi. Não, e tem mais alguma coisa, amigo, que você viu recentemente? Cara, eu acho que a gente falou a maioria deles. Eu queria indicar, né, o One Piece mais uma vez. Sempre é bom Puxando lembrar. A novamente, série? sempre bom lembrar. Live action? Ou anime? Os dois. Os dois. Ai, Eu gente, assisto. a série live action é Porque maravilhosa. O pessoal, gente, eu sei, difícil enfrentar 1000 episódios. Me Pega difícil. na minha mão, O você pessoal consegue. até brinca, né? Que é Pô, 1000 episódios do Pirata que Estica, né? Sim, Nossa, porque é se você complicado. gostou do live action, você vai gostar. Não, do- e eu acredito nisso, mas é que igual eu te falei, é o jeito de contar a história. Eu acho que o jeito que as séries contam, infelizmente... É um pouquinho mais mastigado. eu Mais consumo mastigado. muito o Hollywood num todo, né? Então eu tô acostumado com esse jeito de contar a história. Não é que eu não gosto de filmes de outros... Eu adoro, tem vários filmes espanhóis que eu gosto, filmes de cultura japonesa também e tal, Dorama. mas eu acho... Não. Nossa, amiga, você quer me comprometer mesmo, né? Parece que ele odeia É, que eu a cultura odeio. Dia de japonesa. roxo. Odeia. Ela já tá querendo me comprometer. Não, assim, brincando. gente, eu juro pra vocês, ó, eu até sei fazer isso, ó. Tá vendo? Esse Piorou, né? co-host, o co-host só te coloca em maus lençóis, cara. Não, amiga, que Desculpa. uma inimizade, Ah, né? gente, eu vou fazer ele assistir, pode deixar. Eu vou obrigar, vou prender ele aqui Não, na que cadeira. tortura, né? Prende, Ó, prende. nossa, me prende. Menino, Não precisa. Tá vendo? Vocês se cansaram. Não, É verdade, mas tem é verdade. mas tem muitos filmes que eu gosto. Eu acho que é só o jeito, a linguagem que o anime escolhe contar que me afasta um pouco, mas tem alguns que eu, que Não eu é do seu gostei. estilo, pô. É normal, E tá gente. tudo A gente bem, tá tá brincando, tudo bem. Mas eu tudo reconheço bem. tudo que tem de bom, tá, gente? Não é uma crítica ao anime. Inclusive, amou eu, One Piece, né? Não, sim, e aquilo que eu falo. Eu sempre falo, eu falei pra você, quando eu saí daquele anime que nós assistiu, qual que foi? O Goiaba? É o Goiaba, é ele mesmo. Nós foi assistir no O Goiaba cinema. e o Gente, Tangerina. eu me envolvi no filme, eu entendi, eu até me emocionei. Ele me gravou chorando. Eu me Eu emocionei. lembro Mas disso. quando eu saí, ela me perguntou o que você achou. Eu falei assim, ó, lindo, bem feito, roteiro ótimo. Só entendi que a questão não é só não é pra mim. E tá tudo bem não ser pra você. Não, Sim. você não pode julgar o outro É por pra gostar. gente, pessoal. Só não é pra mim. E tá tudo bem, tá tudo Tá bem. tudo bem, é. Matheus, o que você viu recentemente aí? Bom, eu vou aproveitar que a gente falou de obras que as pessoas hoje em dia não consomem, né? O pessoal não consegue mais consumir obras complexas. Eu sou um fã de filmes que me fazem pensar, né? A gente conversou sobre o drama, eu acho que eu ainda não vi, mas é um filme desse estilo. Eu vou indicar o filme que me fez gostar de obras complexas. Matrix.
Ou Matrix, né? Ah. Eu senti que você ficou na dúvida, mas É. você já tinha falado. Eu ia perguntar, só que eu Esse falei, será que filme- eu sou burra? Vou se eu ter que perguntar? fingir que Eu assisti esse filme quando eu era criança. E bom, né? foi um dos filmes que me abriu pra gostar de cinema, assim. Abriu minha mente pra falar, cara, cinema é legal. Você até hoje assiste ele e pode interpretar coisa diferente. Você consegue pegar a obra e trazer ela pra vida que você tá vivendo hoje. E você enxerga padrões, sabe? Muito referenciado, O né? assunto do que é real, né? Hoje com as redes sociais aí, tem pessoas Nossa, que com muita preferem gente viver lá dentro. Então isso pode ser uma Matrix É também. um filme muito atemporal, Será que a gente né? tá deixando de gostar da nossa vida real e tentando viver cada vez mais no digital porque a gente tá infeliz? Entende? E isso é uma discussão que vai longe. E Matrix trouxe isso em 99. Cara, nossa, Então- quando eu nasci. Então esses assuntos que me fizeram me apaixonar por cinema, né? E eu trago filmes assim pro público poder assistir. E eu Quem acho, nunca ótima viu, eu acho que ele é indicação, super ótima indicação. acessível, porque apesar de ser um filme cabeça no ser, assim, na sua energia, ele é um filme também muito pop. Então, tipo, Verdade. você se diverte como igual você assiste qualquer filme É. aí grande de blockbuster. Não é um filme que vai te deixar triste, ele é envolvente, ele tem ação, ele tem esse, mas tem esse debate. É, aí E, pra o- você e trazer. um bom dos demais. principais vilões do filme que trai e tudo mais, né? Tô dando spoiler, mas gente, é um filme de 99. Ah, gente, o Pelo spoiler amor desse de Deus. tanto tempo. Por Eu tenho favor. spoiler de filme de Não 2 dá semanas assim, atrás, né? que é pior. Verdade. Não dá. Ué, Esse personagem ele fala uma coisa muito engraçada, que eu acho que é o caso de muita gente que não consegue se desconectar pra nada. Poxa, eu prefiro viver a ilusão, que é viver no virtual, porque se eu vim pra realidade, eu tô ferrado. Então tem gente que justamente na internet julga as pessoas, porque lá se sente superior, e não é assim na vida real. A pessoa vive uma mentira, né? E a mentira dela é porque a rede social ela tem likes. Então essas coisas, elas trazem a gente pra essas reflexões, né? Por isso que eu falo, assistam esse filme, porque esse vai te fazer pensar bastante. Não, maravilhosa Muito dica, bom. maravilhosas dicas. Matrix, se eu não me engano, qualquer coisa depois eu peço pro editor colocar, mas ela está na HBO Max, tá? O seu tá na Crunchyroll, não tem mais em nenhum streaming. Não, infelizmente. Ah, não, tem na Netflix, só que não tem todas as temporadas. Tá, mas tem é algumas bom pra- temporadas na Netflix e aham. Crunchyroll completo e HBO Max, a saga inteira de Matrix está lá. A minha dica, deixa eu ver, bastante, mas eu quero falar de uma série que eu assisti já faz muito tempo, só que ela nunca esteve tão em alta porque a personagem está voltando, que é Jessica Jones, a gente. Jessica Jones, aquela série dos primórdios da Marvel na Netflix, aquela parceria de conectado com o universo Marvel, não é, veio da saga do sucesso de Demolidor, né, que teve na Netflix, mas Jessica Jones é uma série que me marcou, eu acho tão maravilhosa, porque ela é uma série pesada, não é uma série fácil de assistir, não é nada assim, não é de super-herói comum, do tipo, você não vai ver aquela ação de luta, assim, é uma investigadora, que ela investiga casos de traição, casos de fraude, né, tudo assim, políticas, assim, ela é contratada porque ela é muito boa no trabalho dela, porque além dela ser uma pessoa muito inteligente e que sofreu muito e usa isso como base pra se guiar e não confiar em ninguém, Sim. ela também tem os poderes, ela sofreu experimentos, bem nova, e ela tem poderes de força, o que permite que ela pula alto e ela consegue pular em cima de um prédio pra fotografar um casal no momento de traição, por exemplo. Então, e ela consegue intimidar os seus... Saúde, amiga. Saúde. Aqui é assim. Então, tipo assim, é uma série que trata dessa personagem, que é uma personagem muito complexa, porque você ama e odeia ela, porque ela é uma personagem, com todas as palavras, ela é escrota. Só que isso que é o legal dela, porque ela é humana, entendeu? Então, assim, é uma história muito pesada no sentido que Desculpa, gente. quando... Não, relaxa, amiga. Quando ela sofreu muito abuso por conta de um outro... Ele encontra um jeito muito sombrio de tratar esse mundo dos super-heróis. Tá. Um cara que tem poder de controlar a mente das pessoas. Todo mundo pensa, nossa, então ele vai controlar... Quando a gente pensa em cultura pop, vamos supor, no X-Men tem um Ele desse. vai dominar o mundo. Ele vai dominar o mundo, ele vai controlar o presidente. Ou ele vai controlar heróis pra se brigarem. Coisas que já aconteceram nos quadrinhos e coisas do tipo. Nesse não, ele controla uma pessoa... A Jéssica, que ele é apaixonado por tudo que ela é. Antes dela ser essa pessoa traumatizada. E ele usa isso pra abusá-la. Então ele faz Meu ela... Deus. Ele faz ela ser a namorada dele. Só que aí fica naquele assim, o que era real, o que não era. O que era o que ela queria, o que era aquele controle. Porque o poder dele é descontrolado ao ponto dele falar assim pra você, ó. Você não está brincando. Aí eu te mando pra aquele lugar num palavrão, numa discussão. E você realmente vai tentar ir pra aquele lugar. O poder dele é instável, ele não tem Entendi. controle. Então você fala, tipo... É igual a enfia... Kate do Gen
vi. Exato, mas o dela ainda tem o toque, o dele é só fala, Ai, é que só horror. te olhar, você tá entendendo? Então, por exemplo, ele pega e fala assim, ó, vai se lascar, você vai tentar se lascar, você tá entendendo? Tipo assim, você vai ser assim, obrigado, senão sua mente vai corroer. Então, o poder dele é muito difícil, é muito pesado, É muito pesado. ao mesmo tempo que... Ele tem consciência que ele tem Não, poder. ao mesmo tempo que ele é mau, ele é mau, ele é uma pessoa ruim. Só que nem ele ficou tão lúdico naquilo com ela, que ele se apaixonou realmente por ela, que nem ele sabe o que é real e o que não é. O que ela fez porque ela quis, porque tudo que ele fala, ela faz. Você tá entendendo? Então, tipo, entra nessa complexidade e quando ela se liberta disso. Então, aí, o que ela é hoje, né? Então, a série vai tratando que ela virou uma pessoa traumatizada, a não confiar em ninguém, a pensar o que aconteceu, né? Então, tipo, não é só o abuso físico, é o abuso mental também, não é sobre... Não tô falando sobre a parte sexual, coisa do tipo, é todo um resto. É como se tornou a personagem que ela é hoje, como ela é descrente, até por viver no mundo dos Vingadores, no mundo desses heróis, como ela não acredita que não tem super-herói que pode salvar todos os problemas. Por exemplo, o Hulk não vai ir lá lutar pra salvar esse problema dela. Eles vão resolver os problemas que eles consideram grandes. Então quem resolve isso? Você tá entendendo? Os heróis urbanos, né? Então aí tem isso, ao mesmo tempo que a série é super envolvente. Ela tem uma relação com o Luke Cage, que é outro personagem icônico da Marvel. Ela conhece o Demolidor, que é um amigo. Ela tem uma irmã postiça, que ela cresceu junto, que hoje é uma pessoa... Olha como é doida, ela odeia a vida que ela tem. E a irmã dela, ao contrário, a irmã dela é famosa, tem dinheiro, é radialista, apresentadora de TV, só que ela inveja a outra. Porque ela, tipo assim, você tem tudo que eu tenho, que é poder pra fazer a diferença. E ela não usa a força dela pra lutar. Ela usa a força dela pra sobreviver a tudo que ela passou. Então é uma série muito complexa. Indico muito. E eu tô muito feliz porque ela voltou pra série do Demolidor. Eles trouxeram ela de volta. Eu fico muito feliz que agora... Antes era aquela Marvel alternativa. Agora ela é oficialmente Marvel Vingadores. A atriz é muito simpática. Foi um dos primeiros painéis que eu assisti em CCXP assim. E eu indico. Tem 3 temporadas no Disney Plus. E agora ela tá voltando na segunda temporada de Demolidor Renascido. Gente, Massa. indicação aqui ótima pra vocês. Boa indicação. E Matheus, mas teve mais alguma coisa recentemente que você assistiu além? Matrix foi o que você assistiu muito no começo. Tem alguma coisa que você gostaria de indicar? Indicações rápidas aqui também, Indicações amiga. rápidas. Vamos pensar aqui. Tá. Vamos lá. A segunda coisa que eu mais gosto, assim, de cultura pop, não vai ser os heróis. Os heróis estão em terceiro. O segundo é Naruto. Nossa! Gente, é pra mim odiar esse programa. Esse vai ser... Naruto muito bom. foi formador do meu caráter. Olha aqui, eu vou falar uma coisa. Eu não consumo muito Naruto, nunca consumi tanto. Eu lembro de jogar um jogo de PlayStation 2 dele, Nossa, é mas muito eu legal o reconheço jogo. que ele é muito icônico. Então eu tenho muita coisa na minha cabeça, tipo, ele lá com a besta, né? Coisas icônicas da cultura pop, As 7 sabe? caudas. É que... Exato. Eu lembro até da cena 9 dele na caudas, ponte. né? 9. Eu até lembro uma cena dele na ponte, tipo assim, eu lembro uma memória de Sim, criança, sabe? é o arco dos Abusa. Então, Mas assim... os Abas. Mas você não vai ter essa paciência, porque não é pra você essas obras. Mas- Mas sabe o que é o Isso, pior? né? É que nós tava reclamando de gente que não tem paciência de consumir as coisas. Eu assisto muita coisa. É aquilo que eu falou, o formato. Formato. Mas Naruto tem uma complexidade de riqueza do personagem, assim, do que o personagem viveu. Ele constrói muito bem, É muito sabe? bem construído, né? o Então personagem. você consegue encontrar vários arcos ali que você linka também com o que você vive. As questões que você falou da Jessica Jones, tem personagem do Naruto que tem esse mesmo complexo também. Eles passaram por problemas e têm as suas questões pessoais. E isso é bem desenvolvido. Sim. Então, é uma obra que me ensinou que, às vezes, a vida real é mais complexa do que vamos lá, vamos lutar e vamos vencer, entendeu? Chique. É muito legal. Não, e Naruto é bem famoso, né? Hoje em dia tem como. Eu te ele- dei uma caneca do ele- Naruto. Deu. Ele não perde a força, sabe? Naruto, ele se mantém... É tipo um Harry Potter da vida. Ele se Uma mantém base, né? mesmo que É o a Goku, geração... gente. É tipo assim, tem passe. muita coisa icônica, não tenho o que falar. E você, amiga, alguma indicação rápida? Rapidex, nossa. Eu Gente, ela tá com uma indicaria- lista aqui, eu só tô vendo toda a lista dela. Não, porque já foi toda a minha lista, gente. Eu sou ruim de memória, então eu já esqueci a metade. E essa daqui eu já falei tudo nos outros episódios. Ai, sabe um que você não falou muito? O Cabra Bom de Bola. Um cabra filme de também. bala- de Ótimo bala? filme. Um cabra Bom de filme bala. também. Bala, bom de bala. Que horror. A dublagem É muito dele bom. tá muito boa. Nossa, é muito E maravilhoso. o boa, pessoal muito boa. criticou
chocou, eu fiquei muito Não, chocada. Pô, gente, falaram que desumano. desmanchou, eu não vi. Mas criticaram a dublagem Imagina, exatamente muito do legal. protagonista. Gente, Não. inclusive o dublador que fez o protagonista do Cabra Bom de Bola é muito, assim, parabéns, você fez muito bem. E ele é uma pessoa que vem, né, do Nordeste, então não faz sentido. Nossa, também. sim. É uma Gente, pessoa só o título desse filme, a tradução pro Brasil ficou ótima, é sabe? muito Então, engraçado. E eu também gostaria de indicar The Cloud9, que é uma série de comédia que se passa dentro de um supermercado e pega até uma parte da pandemia. É como se fosse um The Office, mas dentro do mercado, só que não tem o negócio da câmera. É realmente um estilo mais realmente dos personagens. É muito legal, engraçadinho pra quem quer assistir domingo à noite. Nossa, eu adoro séries assim, tem várias. Eu tô assistindo Fantasmas também, que é incrível. Fantasma, indico muito. Ah, é muito legal. Nossa, é muito legal, muito legal, muito legal. Eu indico The Good Place. Ai, The sempre, Good Place, por favor, sempre. assistam. Uma série filósofa. Filhosa, a gente tá com a língua Nossa, gente, aqui, Filósofa. tá vendo? Por isso a gente fala de Filósofa. cultura pop, porque se for falar de língua portuguesa, é uma série ótima que fala sobre o pós-morte, né? Tipo, pra onde vamos depois daqui, né? Aham. legal. O Bom Lugar, né? Nossa, assim, o Bom Lugar, maravilhoso, porque... Eu assisti um tem- pouco essa série já. Mano, mas você assistiu a primeira temporada inteira? Acho que sim. O plot twist... É que faz muito tempo que eu vou assistir. Nossa, Ela é antiguinha depois já. eu comento nos bastidores, gente. Ela não é muito É que ela foi recente, uma né? das primeiras séries originais da Netflix. Então, Eu antiga, devo- mas não tão antiga. Eu devo ter 2016. visto mais do que uma temporada. Só Aham. que eu não vou lembrar tão bem, porque é coisa de assim, Joe, 2000 Sim. 2018, Não, depois ele vai 17. conversar Não sobre o foi plot. muito divulgada, né? Na É. época, não, também eram primórdios. Mas assim, gente, The Good Place, ela é boa do começo ao É bom fim, mesmo. não decai. O plot engraçada. twist, é aquele tipo assim, né? Você tava falando sobre spoilers de igual de Matrix, essas coisas, mas essa eu faço questão de nunca te falar. É, não Você fala. tem Não que tem como. assistir. É. Porque o plot da primeira temporada, você fala, meu... Gente, eu lembro da minha reação. Amiga, eu tava Ai, é tão enlouquecido. Só assim, o lugar bom ele é meio estranho, né? Essa que é a Gente, parada, né? Vamos falar só muito isso, legal, né? porque é sobre... É meio esquisito. Fala sobre moral, sabe? Dos bons costumes, porque é o bom lugar seria tipo quase que o antes do céu, sabe? O paraíso, né? E tal. E o jeito que é construído as cores é muito legal. É um elenco muito incrível. verdade. E aí você tem ali uma mulher que chega lá parecendo, nossa, eu vim pro céu e tal. Só que depois quando ela para, fala assim, mas eu era uma pessoa péssima. Por que que uma pessoa horrível e escrota de todos os níveis foi parar lá? E aí ao longo da série, é uma série de comédia, gente. É uma série de comédia super muito engraçada. Super engraçada mesmo. Assim, é o tipo de humor que eu gosto, muito pastelão. Mas ao mesmo tempo ela fala sobre moral, sobre o que Fala é ser bom, muito sabe? sobre moral. Então, tipo assim, é muito legal que tem um personagem lá que o pecado dele, não vou contar o motivo, o porquê disso, é uma coisa muito idiota. Que a então. gente nunca acha que vai ser um pecado. Então, o que é bom, o que é ruim? O que te é- impede de ir pra lá e ir pra cá? É. Você tá entendendo? Então. É um negócio que brinca bastante com essa parte. Não chega a ser uma coisa religiosa, tá? Antes que vocês pensem, isso não tem nada a ver com coisa religiosa. É realmente esse negócio de moral. É uma onde discussão. você é bom, onde você é ruim. Você é bom mesmo? Será que você não tá sendo ruim? Sim. E a protagonista, gente, ela é... Tipo, ela é chata num nível Não, que você fala, assim, enquanto ela tava viva, coisa de atropelar senhoras de idade. Aham, Gente, é isso é aí. maravilhoso. Exato. Ela taca comida nos outros. E tipo assim, como ela foi parar lá. E aí, ao mesmo tempo, você tem gente ali que ela sabe desde o início que ela não pertence àquele lugar. Mas tem outros ali que, tipo assim, eles falam, nossa, Eles ainda bem. são Eu bons, sabia né? que eu ia estar aqui, sabe? Mas não é bem assim que funciona. E Gente, até o saber é errado, né? Não. Esse saber que é muito bom já evidencia alguma coisa. Não, e todo personagem é usado tudo pra um clickbait ali do humor, mas eles tudo tem a ver com porque você tem ali o mais bobo, aí tem aquela muito luxuosa, aquela Tahani, adoro a Tahani, adoro maravilhosa. Tahani do céu. Gente, a Tahani é maravilhosa. Meu assim, ícone ela de 2 metros de altura. porque é muito engraçado. A Tahani é uma personagem que ela já é da alta sociedade, que tá lá no bom lugar, e ela conhece todos os famosos. Então toda essa piada dela eu amo. Tipo, quando eu fui jantar com o Hugh Jackman, sabe? Uns negócios assim. Ela conhece todos os famosos, é maravilhoso. E também tem o Tiri, que é um Filósofo. Ele é um Ele é um filósofo. professor. Então ele é o da bom moral, dos bons costumes. Então, e ele ainda foi destinado a morar com a personagem principal. Então, assim, gente, é uma troca, diálogos excelentes. O elenco, assim, não tem o que É falar. uma coisa tem que te Good Place. prende do começo ao fim. Não, todo mundo aqui muito. topa ter Good Place. Então, É uma bom. indicação dupla aqui. bom. Essa gente, dupla não, tripla, né? É, Desculpa, é muito pode boa. considerar você, né? Que isso, não é isso, gente. Eu fico muito feliz, gente. Eu adorei o papo, Foi Matheus, ótimo, né, adorei pessoal? real. Drica, bem-vinda mais
menos, né, que tá desde o dia 1 aqui, né? Ai, gente, ele insistiu muito, aí eu aceitei. Os fãs não pararam Eu só- de mandar os fãs. mensagem, Realidade, né? eu Gente, Ó, bateram tá na minha fazendo. porta, bateram na porta da minha casa. É, não. Aceita o convite do John, aceita o convite. Não, é isso, gente. Então, assim, ó, nós vamos estar aqui sempre. A Drica, ela veio pra ficar sempre. A gente vai dar um jeito de ela estar aqui. Se acontecer, a gente vai dar um jeito, né, Vai amiga? dar A um gente vai dar um jeito. jeito. Mas estaremos aqui toda semana com vocês pra comentar o que tá valendo a pena na cultura pop e os assuntos pertinentes. Obrigado, Matheus. Valeu, gente, Vamos pelo muito ao convite. cinema esse Valeu ano. mesmo. É isso, né, e gente? todo sucesso pra vocês nesse Ah, novo programa, tá? Não, pra você também. Mandem ver. Igualmente. Igualmente. É isso, gente. bom. Abraço. Valeu, Até a pessoal. próxima.